Apocalipse, capítulo 5. Eu vi na destra do que estava sentado ao trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Versículo 3. E nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem olhar para ele. E um dos anciões me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Verso 6. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como se tinha sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado ao trono. E havendo tomado o livro, 4 animais, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa, vasos de ouro cheios de incenso, que são a oração dos santos. E ele cantava uma nova canção, dizendo: és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e nós resgataste para Deus, pelo teu sangue, de cada família, língua, povo e nação. E você diz amém. 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 Meus irmãos, pode sentar. O livro do Apocalipse é um livro tremendo. É um livro de alta interpretação, porque o livro do Apocalipse ele não é um livro histórico, um livro poético, mas é um livro de alta interpretação. Aqui na Palavra de Deus nós aprendemos algo quando Deus vai mostrar a João em sonhos. Mas para nós entendermos algo muito importante, João ele foi pego pelos soldados de Roma por anunciar a palavra. E quando João estava preso na ilha de Patmos, João ele foi pego pelo soldado de Roma. E quando o soldado de Roma pega João, prende João, Jesus então vai aparecer a João em modo teofânica, que significa teofanica, que significa Deus e manifestação. Deus ele tem o seu meio de se manifestar no meio da tua igreja. Deus ele tem o seu meio de se manifestar no meio do teu povo. Deus ele se manifesta como um homem, Deus se manifesta como um anjo. Deus ele tem os seus meios de manifestação. Só que o que me chama a atenção é João, ele não foi, quando João foi arrebatado, João não foi arrebatado em sentidos. João foi arrebatado em espírito. Ou seja, João foi dado como morto, porque em sentido o seu coração ainda bate, o seu pulso ainda bate. Mas quando João foi encontrado na ilha de Patmos, João foi encontrado como morto. Ele abre a tua boca e fala assim: eis que eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais eu vi um homem semelhantemente ao Filho do Homem, que tinha os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, a sua barba branca como uma lã, o seu cabelo branco como uma neve. E uma voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.
Só que o que me chama a atenção é quando João é levado ao terceiro céu. João vê os anjos, arcanjos, querubins e serafins e todos que habitam no céu. João ele vê. Só que nesse capítulo de número 5 que vai me chamar a atenção, que tem um anjo forte que proclama uma mensagem dizendo: não há ninguém digno nos céus, na terra, nem debaixo da terra ou no mar, para abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Só que o que me chama também a atenção é o que está em destaque nesse texto. Não é a força que o anjo tem, mas o que está em destaque nesse texto é a mensagem que o anjo carrega. Ou seja, na noite de hoje, quem está em destaque aqui não é o pregador que está ministrando a palavra, mas o que está em destaque aqui na noite de hoje é a mensagem que o pregador está pregando para a igreja. Glória a Deus. E quando isso me chama a atenção, o ancião ele abre a tua boca e fala assim: não há ninguém digno no céu, na terra, nem debaixo da terra ou no mar, para abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Então o texto vai dizer que ele começa a rodear todo o céu. E quem habitava no céu? O ancião começa a rodear todo o céu e olha para Miguel e fala assim: Miguel, tu tem honraria na terra, mas aqui no céu você não tem dignidade. Aqui no céu você não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Então ele olha para Gabriel e fala assim: Gabriel, você tem anunciado a mensagem dizendo: Maria, eis que tu terás um filho, mas o teu filho se chamará Jesus, e ele virá para a terra para mudar a história da humanidade. Mas no céu você tem dignidade, mas aqui não, na terra você tem dignidade, mas no céu você não tem, porque você não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Ele olha para os querubins e serafins. Quem são os querubins? Aqueles que com duas asas voam, com duas asas tampam o rosto e com duas asas tampam o seu corpo. E cantam um louvor dizendo ao Senhor: digno de honra, digno de glória, é o Senhor poderoso. E quando o ancião começa a rodear todo o céu, ele olha para os 24 anciões e fala assim: vocês também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Ele olha também para as milhares e milhares de anjos e olha e fala assim: vocês também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. O que me chama a atenção é que no céu não tinha um capaz de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Aí o anjo desce na terra, olha para Abraão e diz assim: Abraão, se você fosse vivo, você também não era digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Se fosse Moisés, olhava para Moisés e falava: Moisés, você também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Olhou para Davi e falou assim: Davi, você é o homem segundo o coração de Deus, mas você também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Olhou para Paulo e falou assim: Paulo, você é um dos maiores implantadores de igreja após Jesus Cristo, mas aqui na terra você também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Olhou para todos os seres viventes que habitavam na terra, olhou e falou assim: vocês também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Olhou para Adão, falou para Adão: você também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Olhou para Pedro e falou: você também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. Olhou para Tomé e falou assim: Tomé, você também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. O anjo estava no céu, desce para a terra e vai para dentro, para baixo da terra. Porque quando ele está embaixo da terra, o que me chama a atenção, olhou para todos os reis e falou assim: todos os reis também não é digno. Olhou para todos os sacerdotes e disse: todos os sacerdotes que aqui estão também não é digno. Olhou para todos os sumos sacerdotes e disse: os sumos sacerdotes também não é digno de abrir o livro ou sequer de olhar para ele. E o texto diz que João ele se prostra no céu e começa a chorar. O ancião olha para João e fala assim: João, não chores. Por quê? Porque no livro do Apocalipse, capítulo 4, só se prostrava diante daquele que estava sentado ao trono, Deus Pai.
No Apocalipse 5, alguma coisa vai acontecer, só vai se prostrar diante daquele que estava à direita de Deus, ou seja, Deus Filho. Quando isso acontece, todos estavam olhando e falaram assim: não tem ninguém digno. Viajei no céu, não tem ninguém digno. Viajei a terra, não tem ninguém digno. Viajei debaixo da terra, não tem ninguém digno. Olhou até para Lúcifer e falou assim: Lúcifer, você foi um dos melhores anjos que estavam no céu. Mas você também não é digno de abrir o livro sequer de olhar para ele. E quando isso acontece, João ele se prostra e começa a chorar. Então Jesus ele está lá sentado ao lado direito de Deus. Aí quando Jesus então ele se levanta, o ancião aponta o dedo e fala assim: João, não chore, João. Quando ele aponta o dedo, ele fala assim: eis aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Os céus inteiros se começaram a prostrar diante daquele que estava à direita de Deus e começaram a dizer ao Senhor: digno de honra, digno de glória, é o Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é santo. Aleluia. Deus, aleluias. E todos se prostraram diante daquele que estava sentado ao trono. Falou assim: eu não vou dobrar de baixo para cima, mas eu vou começar a dobrar de cima para baixo. Dobrou Gabriel, dobrou Miguel, dobrou os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos. Começou a dobrar um por um. Aí se cumpre a palavra de Deus, diz assim: todo joelho se dobrará, toda língua confessará os seus pecados, todos os moradores das terras se dobrarão e eu servirão a Deus. Aí se cumpre Apocalipse 20, que vai dizer que quando primeiro Paulo fala assim: os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, mas eu e você que estamos vivos, nós encontraremos com Ele nos ares. Só que o que me chama a atenção é o livro do Apocalipse 20 vai falar a respeito de um trono branco. Quando eu e você partir sobre esta terra, nós não subiremos ao céu neste momento, mas primeiro é necessário enfrentarmos o trono branco. Por quê? Porque se cumpre João 5,22, meu Pai ninguém julga, mas Deus deu ao seu Filho todo o seu juízo. Aí quando a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará os seus pecados, todos naquele dia serão expostos às suas obras. Fico imaginando naquele dia. A palavra de Deus ela diz que os pastores serão últimos. E todos serão expostos naquele dia. E a palavra de Deus naquele dia vai dizer: idólatras na minha presença. Não leste na minha palavra em Êxodo capítulo 20, que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro ser? Sim, Senhor. Não leste na minha palavra que não tem como vocês adorar dois deuses? Um Deus você adora, outro Deus você aborrece? Tem visto isso na minha palavra? Vi, Senhor, lago de fogo. Adúlteros na minha presença, fosse leal à mulher da tua mocidade? Não, Senhor. Você tem cumprido a tua palavra. Como diz em Efésios capítulo 5, 35, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja. Tem feito isso? Não, Senhor, lago de fogo. Alcoólatras na minha presença, leste na minha palavra que está escrito em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, porque vinho causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem feito isso? Não, Senhor, lago de fogo. Filhos desobedientes na minha presença, você leu na minha palavra em Efésios capítulo 6, honrarás o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face dessa terra. Tem feito isso? Não, Senhor, lago de fogo. Pais na minha presença, você leu na minha palavra que está escrito, Provérbios capítulo 2, versículo 22, ensinai os vossos filhos e vossas filhas o caminho que devem andar, para quando eles crescerem não se desviará dele. Tem feito isso? Não, Senhor, lago de fogo. Pastores da minha presença,
Você leu em João capítulo 10, que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Tem feito isso? Não, Senhor. Tem pregado as 99 no aprisco e deixado indo atrás daquela que estava perdida? Não, Senhor. Lá no fim. Todos naquele dia serão expostos naquele dia. Aí se cumpre em Mateus capítulo 7, versículo 22, que diz: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque o maior erro de um crente, irmão, é conhecer Deus como um pai. Chegar naquele dia e ele olhar para mim e para você e falar assim: eu nunca te conheci. Porque eu e você estamos vivendo no mundo da tecnologia. Eu e você estamos vivendo em um mundo que muitos têm distorcido o Evangelho de Cristo. Muitos têm distorcido o Evangelho, a palavra de Deus. Tem deixado a prosperidade entrar dentro dos templos. Tem deixado a sensualidade entrar dentro dos templos. Tem deixado a idolatria entrar dentro dos templos. Tem tirado Jesus de cena e tem colocado Deus de Baal em cena. Só vou na igreja porque Deus vai me dar uma chave de carro. Vou na igreja porque Deus me dá um apartamento. Deixa de conversa, Deus não é chaveiro. Porque muitas das vezes, irmão, nós temos que entender todo o contexto da Bíblia. Porque se nós, para Jesus ele diz assim, ó: errai por não conhecer as Escrituras. E outros dizem: o povo padece por falta de conhecimento. Porque hoje em dia a tecnologia está avançada. O meio de pregar a palavra, você pode pregar a palavra em tantas partes, em um só lugar. Por quê? Porque a tecnologia, você faz uma live hoje, você lança no Japão, lança nos Estados Unidos, lança lá em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. A igreja está vivendo os últimos segundos sobre a face dessa terra. Um dia o som da última trombeta vai soar. Eu e você voltaremos para casa. Porque a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele diz assim: no mundo vocês terão aflição, mas eu conheci o mundo e vocês também vencerão. Sabemos que Jesus, ele passeava sobre a face dessa terra. Veio para mudar a história da humanidade. Jesus, aonde passou, curou enfermos. Jesus, aonde passou, expulsou demônios. Jesus, aonde passou, operou milagres, prodígios e maravilhas. Hoje em dia, pela tecnologia que tem no dia de hoje, não tem como falar assim: eu nunca conheci a palavra de Deus. Porque aonde você está, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, tem uma pessoa falando da obra de Cristo. Deus vai mostrar todo o cenário a João. Quando João ele está no céu, Jesus ele diz assim: escreve o que viste, escreve o que são, escreve o que há de acontecer. Ou seja, não tinha como João pregar a palavra, mas tinha como João escrever aquilo que ele estava vendo. João vai escrever as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Tiatira, Sardes, Coríntio, se não me engano. A igreja de Coríntios é uma igreja conhecida, porque a igreja de Coríntios pratica o amor. A igreja de Coríntios olha para aqueles que estavam necessitados e ajuda os necessitados. A igreja de Coríntios é uma igreja que, se você pegar toda a tradição dela, ela pega uma pessoa que está necessitada e ajuda aquela pessoa. Aí se cumpre Salmo 133, que qual bom posso ver que os irmãos vivem em união. Hebreus 13, se eu não me engano: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje
hoje nós estamos aqui todos reunidos em uma só fé. Hoje nós estamos aqui todos reunidos em um só propósito. Adorar a Deus acima de todas as coisas. Estamos aqui nesse propósito hoje. Em fazer a vontade do Pai. Porque quando vocês adentraram dentro desta casa, que é chamada casa de oração, vocês não vieram aqui para pedir algo para Deus, mas vocês vieram aqui para oferecer algo para Deus. Vou explicar. Quando vocês adentraram dentro desta casa, que é chamada casa de oração, vocês não vieram aqui para pedir algo para Deus, vocês vieram aqui para oferecer algo para Deus. Aleluia. Senhor, eu te ofereço meu louvor, eu te ofereço minha adoração, eu te ofereço meu coração quebrantado, eu te ofereço meu culto racional, aonde estou e quem eu adoro. Em lugar de bendição, é Mateus 6, versículo 6. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto e publicamente o teu pai te recompensará. E esta é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Deus melhor dizendo, Ele conhece a minha e as tuas falhas. Ele conhece os meus e os teus erros. Salmo 139 diz que o Senhor te sonda, o Senhor te conhece. O Senhor entende o teu pensamento. Mesmo se você ficar com sua boca fechada, o Senhor conhece o teu coração. Muitas das vezes é necessário passar por prova. Muitas das vezes é necessário passar por luta. Muitas das vezes é necessário enfrentar batalhas. Sabe por quê? Porque primeiro, muitas das vezes, é necessário enfrentar o processo para depois começarmos a viver o propósito. Porque crente sem luta não tem vitória. O Filho de Deus que não passa por uma luta não tem vitória. Ou seja, muitas das vezes nós questionamos a Deus, falando para Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nessa prova? Porque muitas das vezes eu e você queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Aí se cumpre Eclesiastes capítulo 3, que tudo há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Ou seja, o tempo de Deus, muitas das vezes o tempo de Deus é o tempo que Deus tem estabelecido para mim e para você. Só que muitas das vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso querer não é o querer de Deus. Mas o querer de Deus tem que ser o teu querer. Então temos que esperar com o Senhor com paciência. Temos que esperar o Senhor, esperar Deus mandar dos céus a bênção, a vitória. Porque no período que eu e você estamos vivendo, a palavra de Deus diz que o amor do mundo tem se esfriado. Ou seja, aqueles que oram não oram mais, aquele que busca não busca mais, aquele que jejua não jejua mais, aqueles que fazem a vontade de Deus não quer mais fazer a vontade de Deus. Mas ainda no meio do povo de Deus, tem um povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Tem um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus de Nazaré. É um povo fiel e um povo de boas obras. É um povo que vai morar com Deus no céu. Amém, irmãos? Ficar de pé. Faz uma oração. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, neste momento, Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por estar na tua casa, por estar na tua presença, te louvando, te adorando, fazendo a tua obra, a tua vontade. Meu Deus amado, meu Deus querido, trabalha, Senhor, meu Deus, meu Pai, na vida de cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão aqui, Senhor, na noite de hoje, pois Tu és o Deus do impossível, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Tu és um Deus que nunca perdeu sequer uma guerra, Tu és um Deus que nunca perdeu sequer uma batalha. Meu Deus amado, meu Deus querido, eu não
sei que os teus filhos necessitam diante de ti, eu não sei que os teus filhos têm pedido para ti, mas o Senhor, meu Deus e meu Pai, sabe de todas as coisas, Pai, porque o Senhor tem sondado o coração dos teus filhos, Pai, quando teus filhos têm falado contigo, Deus amado, Deus querido, aonde os teus filhos estiver, Senhor, cobre eles com teu sangue, Pai, aonde eles colocarem as plantas dos seus pés, cobre eles, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que a tua glória, Senhor, seja manifestada. Deus amado, Deus querido, eu te peço, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade. Eu te peço, te agradeço, Senhor, por estar na tua presença, fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade. Trabalha, meu Deus e meu Pai, mais e mais na nossa vida. Eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Muito abençoado, né? A porta está aberta, os cultos aqui é quarta, sexta, domingo. Aquele sentido no coração, as portas estão abertas, viu? Um simples lugar, mas Deus se faz presente, amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos dar beijo apostólico em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja que todos dizem. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Amém.